Deus abençoe a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 53, os versículos de 3 a 6. Isaías, capítulo 53, versículos de 3 a 6. Diz-nos o texto sagrado o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração, amém? Vamos orar? Pai, que essa verdade trazida pelo teu servo, o profeta Isaías, que ecoa pelos séculos, nos traga a verdade que tu tens cura para a nossa ferida, para as nossas feridas, que o castigo que nos traz as paz foi conquistado na cruz por Jesus. Abençoa-nos nesse momento, que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. O texto nos diz claramente que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O sofrimento, que a gente chama vicário, não é uma palavra meio complicada, o sofrimento substitutivo de Deus, de Jesus, nos traz completa cura emocional, física e espiritual. O texto fala que ele levou sobre si as nossas dores, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É claro que esse texto muitas vezes tem sido usado nas reuniões de cura. Nós clamamos ao Senhor por cura física, baseado nesse trecho, e que é verdadeiro. Mas esse trecho é muito mais do que cura física, é cura emocional, cura espiritual, porque o castigo nos traz paz. Diante dos problemas da vida, nós temos muitas maneiras de reagir diante dos pecados que cometemos, diante das dificuldades que a vida nos traz e que nós mesmos trazemos a nós mesmos. Existem pessoas que se tornam céticas, passam a ser totalmente incrédulas, não acreditam mais em nada, duvidam de tudo e se tornam pessimistas com o que é possível acontecer com o futuro ou com suas próprias vidas. Outras pessoas se tornam cínicas porque elas costumam escarnecer de Deus ou colocar a culpa em Deus pelos seus problemas. Por que Deus me permitiu acontecer isso na minha vida? E colocam a culpa em Deus ou talvez nos outros. Aconteceu isso porque os outros fizeram isso, eu não fiz nada. Eu recentemente recebi um post do pastor Felipe, muito curioso, é um desenho, em que uma pessoa está caindo no abismo e está segurando apenas com uma mão e pede socorro, pede ajuda. Aí a pessoa vai, alguém vai, estende a mão, diz: eu vou te ajudar, mas você tem que reconhecer que você errou. Aí a pessoa olha para ele e se joga no abismo. Ela prefere cair no abismo, não receber ajuda, do que admitir que errou. E muita gente se coloca nessa situação, não admite que as consequências da situação em que se encontram foram frutos de suas escolhas, foram frutos daquilo, do pecado, às vezes do nosso pecado, às vezes do pecado de outra pessoa. Quando nós somos consequência dos nossos próprios pecados, nós costumamos ser esmagados pelo sentimento de culpa. A culpa nos causa um constrangimento enorme, seja ela real ou não. Muitas vezes nós temos sentimento de culpa de coisas irreais, são fantasmas que nos assombram, que nós mesmos criamos, eles não são reais, mas ainda assim
esse sentimento de culpa nos esmaga, nos diz o seguinte: você não merece nada, você está sofrendo isso porque você não merece nada. E na maioria das vezes isso não é verdade. São sentimentos de culpa que vêm a nós, que nos destrói e que muitas vezes nem sabemos a sua origem. E voltamos ao texto original: o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, ele já sofreu isso por nós. Mais ainda, em João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele nos diz o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está nos dizendo que as aflições fazem parte da vida, e que isso não devia tirar a nossa paz, que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo, e o fato dele ter vencido o mundo nos dá poder para vencer também, nos dá poder para que tenhamos paz. Tantas pessoas procuram o Evangelho, procuram uma igreja, procuram a palavra de Deus, porque estão passando pelas aflições que o mundo traz, mas eles não recebem essa mensagem, não recebem a mensagem de que o poder para vencer essa situação já foi conquistado na cruz, o poder já foi ganho por Jesus, ele venceu o mundo. Então nós temos condições de termos a paz mesmo durante as aflições, mesmo durante a culpa que nos esmaga, nós podemos nos livrar dela. Infelizmente, muitos líderes cristãos, eles estão preocupados em conduzir suas igrejas como se fosse uma empresa. Muitos estão treinando seus membros como se treina um exército. Se organiza, faz administração de grupos e dá treinamentos como se fosse realmente um exército. Mas a Bíblia, ela compara a igreja a um rebanho que precisa ser pastoreado, e não ao exército que precisa ser treinado, a um rebanho que precisa ser pastoreado. Ela se compara a uma noiva que precisa ser preparada para casamento. É curioso essa comparação, porque para nós, nos dias de hoje, nós não estamos ensinando nossos filhos a se preparar para o casamento, e isso é uma das principais causas de tantos casamentos terem problemas, porque os próprios pais não ensinam os filhos a se prepararem para um dia se casar. A Bíblia tem essa preocupação, ela ordena isso, que nós deveríamos ensinar os jovens a se preparar para o casamento. Não é à toa que compara a igreja a uma noiva que está se preparando para o matrimônio, para receber o seu noivo, que é Jesus. Jesus venceu o mundo e nos deixou a sua paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turve o vosso coração, nem se atemorize. Isso é em João, capítulo 14, versículo 27. Do que ele está falando? Como que eu posso ter paz? Sou pecador, eu sofro consequência dos meus pecados, eu tenho culpa dos meus pecados. Em 1 João 1,9 nós encontramos já a solução para isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, nós somos pecadores, precisamos de perdão. O primeiro passo para isso é confessar os pecados. Eu não vou ser perdoado por um pecado que eu não confessei, eu nem admito que errei. Muitas vezes temos sido soberbos o suficiente para não reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, a nossa tendência pelo pecado. Eu não estou falando aqui que nós devemos ter uma consciência sem culpa. Uma consciência sem culpa, uma consciência irresponsável. Eu não tenho culpa de nada. Não, isso não é verdade. Eu tenho muitas culpas, mas eu posso ser perdoado por elas. É bem diferente. É bem diferente entre dizer assim: eu não tenho culpa de nada, não fiz nada, isso aqui não tem significado. Não, isso é irresponsabilidade. Eu tenho culpa sim, mas essa culpa foi perdoada. Eu fui sarado porque Jesus levou a minha culpa. Isso faz toda a diferença. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
Isso está em Lucas 5:24. Era uma discussão em que Jesus havia perdoado os pecados daquele homem e as pessoas que estavam em volta disseram: não, mas ninguém pode perdoar pecado, só Deus. E ele concorda, realmente. Só que, para que vocês saibam que eu tenho, Jesus dizendo, eu tenho o poder de perdoar pecados. O que é mais fácil? Os seus pecados são perdoados em suas bocas. Como é que eu sei que o pecado está perdoado? Eu não vejo isso. Assim, eu vou materializar isso. Eu vou mostrar que eu tenho esse poder. Levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. E o paralítico se levantou e foi embora. Jesus demonstrou que ele tinha esse poder. Eu perdoo pecados. Isso é muito importante, sabe por quê? Faça uma comparação com uma dívida financeira. Quem pode perdoar a sua dívida? Tem duas maneiras de uma dívida financeira ser perdoada. Ou o credor te perdoa, se você não me deve mais nada, eu estou te perdoando. Ou alguém vai lá e paga por você. Você tem a dívida e alguém vai lá e paga por você. Pronto, você não deve mais nada. Por quê? Porque alguém pagou a sua dívida. Ou o credor paga, ou o credor perdoa, ou alguém paga por você. Jesus fez as duas coisas, porque ele, sendo Deus, ele era o credor e ele perdoou. E ele foi lá e ainda pagou. Se eu vou pagar no seu lugar, eu sei que como homem você não tem capacidade para isso, eu vou pagar no seu lugar. Então ele fez as duas coisas. Por isso ele tem autoridade para perdoar os pecados e nos livrar de toda a culpa, porque ele nos pagou no meu lugar e ele, como Deus, era o credor, e ele então me perdoou e ainda assumiu a culpa no meu lugar. Mais do que perdoar, Jesus assumiu a nossa culpa. Como que nós devemos reagir diante disso? Existe uma frase muito interessante que eu gostei no filme. Eu não li o livro, mas eu vi o filme Os Miseráveis. É uma obra de Victor Hugo, muito interessante. A história de um homem chamado Jean Valjean. Ele havia sido preso porque tinha roubado comida, e ele foi, naquela época se tratava com muito rigor essas coisas, e ele é liberto, e ele volta a roubar, mas ele volta a roubar de uma maneira estranha. Ele se hospeda numa igreja e ele rouba os castiçais de ouro da igreja e foge, e ele agride o padre que tentou impedir. Ele agride o padre com os castiçais e foge, e ele é preso em seguida pela polícia, que vê ele com os castiçais de ouro. Você imagina um pobretão andando na rua com um castiçais de ouro, só pode ser ladrão, E prenderam ele e foram levar para a igreja. E ele disse: olha, basta aí o padre dizer, esses castiçais é meu, e ele ia ser executado. Ele já tinha sido preso por roubar comida, é solto e agora rouba e ainda agride o padre, ele vai ser executado. E o padre toma uma atitude inesperada. Isso não, ele não roubou o castiçal, não, eu dei para ele. Eu dei o castiçal para ele. Era mentira, não era verdade. Ele tinha roubado o castiçal. O padre disse: não, esse castiçal foi eu que dei para ele, não roubou nada não. Aí o polícia não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Por quê? Porque era uma prova de que ele não tinha roubado nada. Ele libertou ele e vai embora. Aí o Jean Valjean chega para o padre e diz assim: por que você fez isso? Ele falou assim: porque eu te comprei 2 vezes para Deus, agora você não te pertence mais. Eu comprei você. Com esse castiçal agora eu te comprei. Só que já tinha sido comprado por Jesus, Aquilo tem um impacto muito grande na vida dele, e ele passa a ser um homem digno, e o livro, ou a peça, toda em função de que ele tenta ter uma vida digna, e a polícia tenta o tempo todo afirmar que ele não presta. A luta entre o bem e o mal é o tempo todo isso na sequência. E ele é um homem muito íntegro, e ele vai íntegro até o fim, porque alguém o havia comprado de volta para Deus. Jesus fez exatamente isso, ele nos comprou de volta para Deus. Eu era digno de pena, disse: não, me dá aqui, isso aqui é meu, mas eu tomo ele de volta, agora você é meu, eu comprei você de volta. Você não é mais seu, eu te comprei. No caso ali, ele tinha sido comprado com um castiçal de ouro, mas Jesus nos comprou com o seu sangue. Ele nos perdoa e ele assume a nossa culpa. Então nós podemos ter cura por este perdão, o perdão dos nossos pecados, porque Jesus nos comprou. Por isso é que o texto original diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre mim. Era para que eu fosse castigado e eu não fui. E mais ainda, o fato dele ter assumido isso nos traz paz, nos traz cura. O texto
alguns textos bíblicos falam sobre perdão e sobre esse tipo de atitude que Deus teve por nós, que nós devemos ter, manifestar, materializar isso também. Em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Nós precisamos ser misericordiosos, perdoando uns aos outros, simplesmente por um motivo, porque nós somos perdoados. Se você pensar bem, como é que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós queremos ser perdoados, mas nem sempre queremos perdoar. Uma frase que eu e Maite conversamos muito, porque faz parte dos problemas que nós vimos em muitas pessoas. E todo mundo quer mudança, mas quase ninguém quer mudar. Eu quero que haja mudança, mas eu não vou mudar. E a mudança começa em nós. Como é que eu espero haver mudança se eu mesmo não estou disposto a mudar? Eu quero ser perdoado, mas nem sempre estou disposto a perdoar. Eu quero ter paz, mas não quero ministrar paz a outras pessoas. Eu quero receber as coisas, mas não estou com a mesma disposição para transportar isso para os outros. Mas são pessoas terríveis. A pessoa me fez isso, uma pessoa que é difícil lidar com um fulano, com uma fulana, é mesmo? Você já perguntou quanto que é difícil lidar com você mesmo, Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Isso é uma das doutrinas da mutualidade, uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, perdoa também. Ou seja, nós podemos compartilhar a cura que Jesus trouxe para nós. Ele nos curou porque Ele assumiu os pecados, e nós devemos fazer o mesmo. Perdoar, suportar, compartilhar a bênção, e todos nós seremos abençoados. Eu recebo uma bênção, compartilho essa bênção, outras pessoas são abençoadas também, outras pessoas compartilham comigo, e todos nós participamos de uma bênção coletiva, uns transportando uns aos outros aquela bênção que Deus inicialmente fez por nós, que Jesus fez por nós. O castigo que nos traz a paz, castigo que foi para Ele. Nós não precisamos mais castigar uns aos outros, nós podemos nos perdoar uns aos outros, nós podemos nos suportar uns aos outros, nós podemos carregar os fardos uns dos outros. Nós precisamos reconhecer que toda falta de perdão nos adoece. A falta de perdão no nosso coração, perdão a nós mesmos e perdão aos outros, ela nos adoece. Tem uma frase que eu copiei aqui, não copiei o autor, mas ela diz o seguinte: a falta de perdão é um veneno que nós tomamos esperando que os outros morram. Eu fico com muita raiva de alguém e não o perdoo. É equivalente a eu tomar veneno e esperar que o outro morra. Só que o outro não vai morrer, quem vai morrer é quem toma o veneno. Então, eu não perdoar alguém e guardar essa mágoa no coração não tem impacto algum sobre quem eu estou com raiva. Só tem impacto sobre mim mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Me livrar disso. Perdoar, tirar isso de mim, porque isso me adoece. Eu já tenho a cura garantida. Mas então por que eu não estou curado? É como se tivesse um remédio, o remédio está aqui, Você tem que tomar a dose todo dia, você nunca mais vai ter isso. Aí eu pego e não tomo o remédio. Mas o remédio existe. Você não está curado, você não toma ele. O remédio existe. A cura já está disponível. Mas se você não toma o remédio, não vai continuar doente. O pecado é uma doença crônica. Nós precisamos tomar remédio todos os dias, a graça de Deus, o perdão de Deus, e Ele vai nos abençoar e nós vamos ter uma vida abundante. Foi o que Jesus nos prometeu, ter uma vida abundante. Se perdoares os pecados, perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Jesus está dizendo isso em Mateus capítulo 6, versículo 14. Você perdoa?
isso vai trazer bênção para você. Não traz bênção só para quem você perdoou, traz bênção para você também. Nossa irmã Janete falou aí da chegada do Natal. A chegada do Natal é tempo de festa, mas também é um tempo de momento de reflexão, onde nós devemos pensar como foi o ano, como foi que nós passamos o ano, como foi que nós fomos tratados e como foi que nós tratamos os outros, em que nós perdoamos as dívidas dos outros, assim como o Senhor tem perdoado as nossas dívidas, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e não precisa mais estar sobre mim. Então eu posso ter paz, eu devo perdoar como ele nos perdoou e ter a vida abundante que ele veio para que nós tivéssemos. Ele nos prometeu termos uma vida de paz, uma vida de saúde física, emocional e espiritual. Por quê? Porque Jesus tem esse poder, ele já assumiu essa culpa no nosso lugar, ele pagou essa culpa. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. O que eu devo esperar no próximo ano? O que eu devo fazer? Quais as minhas expectativas? Eu recebi um outro post muito engraçado, né, de alguém, era um desenho, né, uma porta escrito assim 2021, e essa porta precisava ser aberta. Aí o sujeito vem com uma vassoura de longe, abrindo a porta assim devagarzinho, com medo do que vem por aí, né? Porque 2020 não foi exatamente um ano muito legal, né, por causa da pandemia. Então ele está com medo de abrir a porta do ano 2021 e ver o que tem ali atrás, né? Mas olha, eu posso dizer o que eu posso esperar de 2021, e eu gostaria de encerrar essa mensagem com esse recado, né, que está no livro de Lamentações, no capítulo 3, dos versículos 22 e 23. Sabe o que eu espero de 2021? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias dele não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Como é que eu vou enfrentar o dia seguinte? Com a certeza de que no cada manhã as misericórdias dele estão sendo renovadas, e que as misericórdias dele não têm fim, e são as misericórdias dele a causa de não sermos consumidos, não porque tenhamos feito qualquer coisa assim, eu sou bom demais, eu vou construir o meu futuro, nada disso. São as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos, e por isso eu posso ter paz, eu posso ter cura. Jesus já levou tudo, eu não preciso mais me preocupar com isso, e a certeza de que o ano que vai se iniciar, as misericórdias dele vão ser mais do que suficientes, porque elas se renovam a cada manhã. Amém? Pai, obrigado por esses momentos em que meditamos na tua palavra, na certeza de que a cura para as nossas almas, a paz que nós tanto precisamos, já foi garantida na cruz, e que foi o teu castigo, Pai, que tu levaste em nosso lugar. Éramos merecedores desse castigo, e tu levaste, tu nos compraste de volta para Deus, e nós temos cura, nós temos perdão, nós temos paz. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam toda manhã. Renova, pois, em nossas vidas, ó Pai, um espírito inabalável, uma fé na certeza de que tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é em nome dele, em nome de Jesus, que oramos. Amém.